vai, não é? Eu mostro para Vossas Excelências o seguinte: isso aqui é um projeto de lei de autoria do senador Lindbergh Faria, que até há pouco estava aqui, e cujo relator fui eu mesmo. E o que com toda a razão, que tem a ministra, em 2011, tinha sido uma lei aprovada em 2008 ou 2009, que dizia que o voto de 2014 seria impresso. Então, eu dei o parecer dizendo, foi em 2009 que foi criado isso na chamada mini-reforma eleitoral, dizendo, primeiro, que eu achava que era inconstitucional, porque era possível identificar o voto. E, segundo, em 2002, foi feita uma experiência com votos impressos, né? E isso deu com os burros na água. Ficava ali nas impressoras, ninguém pegou o voto, atrasou a votação, foi um fiasco. Tanto é que a eleição de 2004, que também teria o voto impresso, em 2003, isso foi revogado. Então, há uma pessoa que sepultou, naquele momento, o voto impresso no Brasil. E essa pessoa fui eu. Né? Então, né? Que mostra um caso em que aconteceu recentemente, em que Boulos, Ricardo Noblar, um jornalista, e o deputado federal Túlio Gadelha fizeram, em emissora de rádio, né, ou nos locais próprios, né, da manifestação, uma manifestação, várias manifestações. No Twitter, Boulos disse: um lembrete para Bolsonaro. A dinastia de Luís XIV terminou na guilhotina. Além de ser um erro histórico, né? Quem terminou na guilhotina foi o Luís XVI. E a dinastia não começou com Luís XIV. Mas, enfim, jogo jogado. É um discurso de ódio, fazendo alusão à Revolução Francesa. Já Noblar publicou a mensagem: do jeito que vão as coisas, cuide-se, Bolsonaro, para que não apareça outro louco como o Adélio Bispo. E, em referência ao autor da facada, né, sofrida pelo então candidato a presidente, em referência ao Adélio, naturalmente. E, por fim, o deputado federal Gadelha curtiu um comentário de uma usuária do Instagram que sugeria: uma facada verídica resolveria tudo. Então, o Ministério Público Federal, primeiro, houve uma requisição pelo ministro da AGU, se não me engano, naquela época era hoje ministro do Supremo, né? E o Ministério Público Federal deu o seguinte parecer: a favor do arquivamento das investigações devido à ausência de dolo e de risco à soberania nacional. Na nova decisão, também não foi constatada a intenção específica de ofender a honra de Bolsonaro. Teria ocorrido apenas uma crítica de caráter político, com expressões insignificantes do ponto de vista criminal. É previsível que haja manifestação de pensamentos, opiniões e ideias em redes sociais a respeito da conduta de pessoas que exerçam cargos políticos. Isso tudo é o parecer do Ministério Público. A defesa de Boulos disse o seguinte: a liberdade de expressão é um direito constitucional que encontra limites apenas na verdade e na ciência, não sendo suscetível, assim como as instituições de Estado, às vontades dos agentes políticos de ocasião, ou seja, não sendo suscetível às vontades dos agentes políticos de ocasião. Então, nós não podemos ficar aplicando duas regras. A regra Bolsonaro alguém pode dizer que seria bom que ele tivesse sido morto com uma facada, ou que aquela facada foi fake,
ou que a solução seria guilhotina. Então, tem que haver a tolerância contra esse tipo de discurso. É um discurso quase que de um débil mental, mas é um discurso. Em relação a esse nexo causal, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tomou posse no dia 1º. Se ele quisesse desfazer o que estava lá na frente, ele confiou no comandante do Exército, tanto é que ele o demitiu, confiou no GSI, que depois foi demitido também, né? Ele teria acabado com aquela manifestação. Outra coisa, vem o procurador-geral e diz, até o dia 14, queria convencer os ministros das Forças Armadas. Os ministros, eles são subordinados. Se eles quisessem, eles podiam... O presidente o presidente Bolsonaro poderia ter trocado o comandante do Exército da Aeronáutica, se esse fosse um empecilho. Eles eram subordinados, eles não tinham que ser convencidos, né? E, evidentemente, se estivesse o Bolsonaro, eu acho que todo mundo aí está indo de embrulho por conta do Bolsonaro, se tivesse o Bolsonaro querido o evento do dia 8 de janeiro, com um simples assovio, ele botava lá 200 mil pessoas, não 2 mil. Essa narrativa do 8 de janeiro ela é bastante inverossímil. E eu alego ainda mais uma situação. Se tudo isso aconteceu, que nós aqui não vamos repetir, se tudo isso aconteceu, não é verossímil que eles desistiram? Se isso aconteceu, eles não desistiram? Aconteceu um fato aqui no Supremo Tribunal Federal que todo mundo conhece. Rodrigo Janot, um jornalista ali apelidou de Janot de Santo Cristo, entrou armado no Supremo Tribunal Federal para matar o ministro Gilmar Mendes. E o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque ele desistiu. Então, não há uma reação contra a desistência ou arrependimento eficaz. Não, já começou a fazer, mas se arrependeu. Então, são várias as alternativas postas para Vossas Excelências, que demonstram a incongruência narrativa dessa acusação. Eu defendo, obviamente, o almirante Garnier. Ele, evidentemente, não fez nada disso. E o desfile do dia 10 de agosto, que também agora, sem aditamento, foi posto, 10 de agosto de 2021. Olha, basta ir no Google. Há um ofício endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, do atual comandante do Exército, comandante Olsen, comandante do governo Lula, dizendo que houve o planejamento no dia 7 de julho para o desfile no dia 10 de agosto. E aí vai-se lá e busca. No dia 5 de agosto, essa proposta foi rejeitada numa comissão especial. No dia 6 de agosto, o presidente Lira, então o presidente, disse que ia pautar. E no dia 10 de agosto, o dia do desfile, ele pautou e votou. Então, quem fez essa pauta foi o presidente Lira. Isso está aí, basta buscar. A manchete do dia no Jornal do Senado era: entenda a polêmica do voto impresso. Entenda a polêmica do voto impresso. Por quê? Porque era um debate. Isso não é criminalização de nada. Eu agradeço a Vossas Excelências, peço a Vossas Excelências a absolvição do almirante Garnier por tudo que aqui foi dito. Se Vossas Excelências assim não entenderem, há a possibilidade da consunção, já admitida. No caso do ministro Cássio, ele não aplica nada.
No caso do ministro André, que fez a requisição para o caso Boulos, Ricardo Noblar e Gadelha, ele aplica apenas um dos crimes, dizendo que o golpe de Estado é absorvido, é o princípio da consunção. E no outro caso, é mais evidente ainda. Os senhores peguem o dano qualificado contra patrimônio e dano contra o patrimônio tombado. Um é o dano ao patrimônio público, outro é o dano ao patrimônio tombado. E é óbvio que o patrimônio tombado, se ele for público, ele absorve outro crime.